Beleza, então a aula de hoje é sobre análise estática, né? O que é exatamente isso daí e para que serve, né? Então é basicamente análise estática, é esse processo que a gente tem de inferir propriedades sobre um programa sem executar ele, certo? Executando o programa via testes, por exemplo, a gente já viu que a gente consegue detectar algumas propriedades bem específicas do sistema, como após a realização de tal operação, o sistema faz isso, certo? A gente já viu que a gente consegue verificar algumas propriedades executando o sistema. Mas a análise estática, ele foca justamente em conseguir verificar essas propriedades sem executar o teste. Pega o código fonte ou o bytecode, enfim, pega o código do sistema, sem executar ele, navega por esse código, né, tentando inferir propriedades importantes, certo? Para você, para garantir ou a corretude do seu sistema, né, que ele não vai dar um crash, ou para garantir que ele não tem problemas conhecidos de segurança, e assim vai. Então, análise estática é esse processo aí que a gente tenta verificar propriedades do código com o objetivo de descobrir problemas. Esses problemas podem ser defeitos, que também eram um objetivo de testes, certo? Depois a gente vai comparar melhor testes com análise estática, certo? Mas é essa ideia de que alguns defeitos podem ser difíceis ou caros de detectar com testes, então a gente quer detectar com análise estática, certo? Mas podem ser não só a gente encontrar defeitos, pode ser detectar outros problemas no código, como um determinado padrão de codificação não está sendo escrito, não está sendo seguido adequadamente, ou está faltando documentação, ou o código tem bad smells. Então tudo isso, né, pode ser detectado automaticamente sem executar o código através desse processo de análise estática. E por que é importante detectar isso? Então um exemplo clássico aqui é o famoso erro do GoTo da Apple, né? De uns 5 anos atrás teve esse problema seríssimo de segurança no software da Apple, justamente por conta desse caso aí, ó. Um programador sem querer repetiu o comando GoToFail nesse if daí. Então o que é que acontece nesse caso? Se esse if for falso, a condição do if for falso, ele vai executar o segundo GoToFail e não vai executar mais nada do resto do código, que era uma coisa que ele deveria executar se a condição fosse falsa. Certo? Então, por uma bobagem do programador aí de não usar chaves no if, ou não ter percebido que digitou o mesmo comando 2 vezes, né? Aí teve um bug seríssimo, um problema seríssimo que afetou bastante gente. Então esse tipo de problema poderia ter sido facilmente detectado com análise estática bem simples, que só verifica se há repetição do mesmo comando no código. Porque é estranho que haja 2 comandos exatamente iguais consecutivamente aparecendo no código. Então esse problema poderia ter sido detectado. Por isso, vários outros tipos de problema podem ser detectados com análise estática. A Apple testa bem os sistemas dele, mas veja que os testes não conseguiram pegar esse tipo de situação. Então daí a importância de, além de ter testes como um mecanismo de reforçar a evidência de que a gente não tem problemas ou tem menos problemas no código, a análise estática pode complementar isso. Tá? Então são várias propriedades que podem ser checadas, né? Ou no código fonte, que é o foco maior dessa aula de hoje, mas também pode ser em arquivos de configuração, em arquivos de documentação, em todos os artefatos que compõem um sistema. Então, em particular, aí tem uma lista de propriedades, desde as mais simples, como a que a gente viu agora, ou seja, no seu código tem if-else que é usado sem as chaves, sem o statement de bloco. Essa é uma propriedade que você quer ter certeza que no código que vai alcançar o seu repositório principal, todos os if-elses têm as chaves delimitando os blocos que vão ser executados, certo? Uma propriedade basicamente sintática do código,
bem simples de verificar e que pode ajudar você a manter um código padronizado e evitar problemas como aquele. Então esse tipo de análise, se ele é rodado, por exemplo, como parte do processo de autorização de código que vai ser integrado ao repositório principal, ele pode ser bastante efetivo. Ou mesmo na hora que o programador dá o seu commit local, pode ser verificado esse tipo de coisa também. Ou mesmo num processo de revisão de código, pode ser verificado isso. Mas a análise estática, ela ajuda a evitar esse tipo de problema, que é o mais simples que a gente vai ver aí. Um outro que é relativamente simples não tem dois comandos idênticos consecutivos. Também ajudaria a resolver o problema anterior. Um pouquinho mais complicado veja, no seu código, digamos em Java, não tem nenhuma comparação de string com esse igual. Que aí a comparação é feita baseada em referência e normalmente não é isso que o desenvolvedor quer. Ele quer uma comparação baseada em conteúdo. Então, ter certeza de que todas as comparações de string no seu código não usam esse igual já é uma propriedade interessante também de se verificar. Tá? A análise estática pode fazer isso. Um pouquinho mais complicado, né? A gente está aumentando aí o nível de complicação, é ver se não tem código morto no seu projeto. Certo? Isso, o que é código morto? É um código que está lá, por exemplo, um método que está lá, mas ele nunca vai ser chamado a partir do main, nunca é chamado a partir de nenhuma classe do sistema. Então mesmo um determinado trecho de código em um método, como aquele que a gente viu ali, no segundo GoTo do exemplo da Apple, a partir dali aquilo é código morto, nunca vai ser executado, porque aquele GoTo não deixa executar ele. Então uma ferramenta de detecção, uma análise estática de detecção de código morto veria isso também. Um outro tipo de análise estática é essa daí que tenta garantir a propriedade que no seu código não tem situações que correm risco de levantar no pointer exception. Isso é uma propriedade importante. E vários compiladores já usam algumas análises estáticas por debaixo dos panos. Se a gente for ver em Java, tem lá uma análise estática que basicamente verifica o seguinte: uma variável local, ela não é utilizada antes de ser inicializada. Se houver isso, o compilador Java levanta esse problema para a gente. Então eles já usam isso. Cada compilador tem suas análises estáticas, mas o que a gente está mostrando aí são análises estáticas que vão além do que o compilador já verifica. Uma outra importante que a gente vai ver bastante exemplo na aula de hoje é se informação sensível não vaza. Tá? Isso aí é importante também, a gente vai explicar melhor depois. Como consequência, também uma outra análise interessante é após um merge bem sucedido, você quer ter certeza que as mudanças que vieram do desenvolvedor A, do branch dele, no qual ele estava trabalhando, não interferem com as mudanças que vêm do branch B. Pode não haver nenhum conflito de merge textual, mas pode haver conflitos semânticos. Verificar isso é importante. E também uma que é bem simples também é verificar se todo método tem um Javadoc. Certo? Essa não é mais complicada, apareceu aí por último, só para dar o exemplo de que a gente não quer só verificar propriedades do código fonte em si,